No início dos catálogos da Ars Goetia, alguns nomes prometem força, outros sedução. Gusion anuncia algo mais raro: juízo, a arte de recompor o que foi quebrado. Imagine um escriba recolhendo cacos de decreto antigo e, com paciência severa, reconstituindo cada linha. É assim que ele se apresenta, como o grande duque que governa causas, soluções e memória. Quando a brasa da lanterna toca o pó dos arquivos, há um convite silencioso: compreender antes de temer. Um leve sopro ergue pó dourado, como se o pergaminho acordasse para ser lido. Nenhum estudo goético sobrevive sem disciplina. Aqui, real é o que está impresso no pergaminho. Relatos de fórum, memes ou lendas recentes não valem. Conta o título, a função, a descrição que viajou séculos. O texto é contrato, fronteira e bússola. Cada palavra molda um sistema. Quem pesquisa precisa sentar-se como diante de tribunal silencioso, lendo linha a linha sem atalhos. Só então o catálogo revela sua engenharia, e o Duque do Juízo começa finalmente a ganhar contorno nítido. Esse rigor protege o leitor de enganos fáceis. Gusion surge em duas âncoras principais: a Ars Goetia, matriz do Lemegeton, e a Pseudomonarquia Daemonum, de Johann Weyer. Entre cópias, latim e acréscimos regionais, a redação muda, mas o núcleo permanece: Duque, julgamento, reconciliação e visão do tempo. Esses pilares funcionam como faróis editoriais. Se um manuscrito mostra detalhe estranho, comparamos as fontes âncora e medimos o desvio. Assim evitamos neblina de invenções modernas e preservamos o retrato funcional do espírito. A comparação sustenta a fidelidade histórica. Nas edições contemporâneas, Gusion ocupa geralmente a 11ª posição, mas a numeração é guia, não dogma. O essencial é a constância do retrato. Grande Duque, 40 legiões, respostas verdadeiras, reconciliação. Percorrendo facsímiles, vemos copistas apagando cifras ou movendo selos. Contudo, essas 4 colunas permanecem firmes. A estabilidade demonstra que o perfil funcional foi julgado valioso demais para sofrer cortes. Número orienta, função preserva sentido. Esse padrão atravessa gerações de cópias. O rótulo Grande Duque traz peso hierárquico. Nos grimórios, Duque significa autoridade intermediária elevada. Decide questões, mas ainda conversa com o chão das disputas humanas. Imagine magistrado rodeado de mapas, selos e contratos, mais próximo do povo que um príncipe, porém hábil em corrigir rotas diplomáticas. Ler a chancela confirma que Gusion não é mero mensageiro. Ele governa processos. Distribui favores e exige clareza documental antes de conceder qualquer veredito ou reconciliação. A imagem reforça sua função mediadora. 40 legiões acompanham Gusion, afirmam os manuscritos. Não é contabilidade literal, e sim escala simbólica. 40 evoca prova, travessia, maturação. Funciona como nota de rodapé avisando que sua influência cobre muitos territórios sem perder coesão. Interpretando o número, percebemos que o espírito é lembrado menos pelo poder bruto que pela capacidade estratégica de manter múltiplas causas simultâneas sob exame. Maior que exército, menor que caos. Amplitude gerida com critério. A metáfora sustenta leitura simbólica consistente. O traço mais vívido é a máscara sinócefala, cabeça de cão ou babuíno sobre torso ereto. Mistura instinto e disciplina. Faro que rastreia verdades soterradas e as apresenta ao juízo. O Grimório resume, mostra coisas passadas, presentes e futuras. Responde quaisquer questões, reconcilia amizades. Ao visualizá-lo na penumbra, entendemos que a animalidade não foi censurada. Foi domada e transformada em instrumento de discernimento. Ponte entre drama humano e decisão lúcida. A imagem permanece perturbadora e didática. Alguns copistas acrescentam víbora enrolada ao cetro ou aos pés de Gusion. Detalhe pequeno, porém revelador.
Todo julgamento enfrenta veneno, intriga, rancor. Segurar a serpente sem ferir-se mostra perícia em neutralizar toxinas sociais. A variante não contradiz a máscara cimocéfala. Acrescenta camada ética, lembrando que decidir exige drenar o fel sem matar o organismo coletivo. A víbora ergue-se, silenciosa, como aviso contra o prazer sombrio de perpetuar a amargura. O símbolo reforça a cautela moral. O catálogo afirma que Gussion fala do passado, presente e futuro, dominando o tempo como narrativa, causa, situação, tendência. Consultá-lo não é futurologia ligeira, mas análise encadeada de eventos. Ele aponta origens, descreve o estado, projeta desdobramentos. O tripé converte incerteza em mapa, oferecendo ao magista perspectiva que reduz a ansiedade e favorece escolhas fundamentadas. Governar o tempo, aqui, significa organizar dados dispersos até virarem história coerente e verificável. Método substitui presságio vazio. Reconciliação é missão central. O Grimório destaca o verbo reconciliar, ação restaurativa além de trégua. Gussion costura fios partidos, traduz linguagens hostis e encontra cláusulas comuns onde ninguém via terreno neutro. Diferente de forças bélicas, atua como diplomata que guia concessões sem retirar honra. Dessa habilidade nasce sua fama de juiz. Quem reconcilia devolve convivência e evita cristalizar conflito. Reparo de relações é cimento invisível da paz duradoura. O gesto exige paciência ativa. O texto conecta Gussion ao poder de revelar verdade em disputas. Quando versões se chocam, ele fornece linha de fatos que sustenta veredicto. Manuscritos mencionam resolver dúvidas e dar respostas verdadeiras, termos que ecoam procedimento de corte. Assim, o espírito torna-se metáfora de auditoria, onde opiniões cedem lugar a evidências. Decisão ganha legitimidade porque se ancora em exame claro. Sem esse crivo, reconciliação vira armistício frágil condenado a falhar. A clareza sustenta a justiça durável. O nome Gussion funciona como arquivo portátil. Dentro dele, juízo, reconciliação e leitura temporal ficam indexados. Ele simboliza separar ruído de informação, rancor de fato, conclusão apressada de decisão justa. Recebe título ducal porque administra o território nebuloso entre desejo de vitória e necessidade de compreender. Invocá-lo simbolicamente é aceitar sentar diante de espelho crítico e abandonar narrativas queridas quando elas não superam o teste das evidências. O processo demanda honestidade intelectual. Comparar Weyer e Ars Goetia revela contraste de estilo. Weyer prefere listas concisas, quase contábeis. A Goetia opta por imagens vivas. Contudo, ambas mantêm o coração. Duque, 40 legiões, leitura do tempo, reconciliação. Paralelo mostra que, mesmo sob censura ou variação regional, copistas preservaram o essencial. Redundância entre fontes atua como selo de autenticidade. Tradição sobrevive quando várias bocas repetem o mesmo núcleo, firmando o peso de consenso histórico. A convergência reforça a confiança textual. Nos registros clássicos, não existe catálogo interminável de poderes modernos. O Grimório econômico, poucas funções reiteradas. A ausência ensina que excesso de atributos fragiliza a imagem. Coerência nasce de foco. Confrontar pergaminho austero com feed digital inflado mostra como informação inchada cria ruído e dilui símbolo. Retornar ao texto cru é recuperar densidade, evitar que figura se torne vitrine de desejos contemporâneos e manter valor arquetípico devidamente lapidado. A sobriedade preserva sentido. A cabeça animal do sinócefalo fala de instinto, o título nobre de lei. Juntos formam a equação do juízo, reconhecer força bruta dos desejos e ainda assim governá-la. Negar a parte animal seria ingenuidade, entregá-la ao volante, desastre.
Gusion representa equilíbrio em que conflito interno é admitido, domesticado e convertido em racionalidade prática. Julgar é dialogar com o próprio cão interior, tornando faro aliado da razão e não sabotador oculto. O símbolo aponta autodomínio contínuo. Trata-se de lição íntima. Passado, presente e futuro viram método. Causa, circunstância, tendência. Quem domina o triplo olhar age com consciência, evitando decisões reativas. Gusion encarna essa bússola temporal, lembrando que veredito não nasce de um instante, mas de linha contínua. Aplicando o modelo, pesquisador troca a ansiedade do agora por narrativa extensiva, capaz de enquadrar eventos em fluxo inteligível e verificar cada elo antes de agir. Ler o tempo é escutar trama inteira. A prática reduz erros recorrentes. Sempre. Na corrente luciferiana, onde liberdade é iluminada pelo conhecimento, Gusion simboliza discernimento. Autonomia não é impulso, é decisão basada em fatos. Reconciliação não é submissão, é engenharia de paz que preserva a integridade de todas as partes. O Duque ensina que escolher exige estudar, pesar e assumir consequências. Claridade converte-se em poder individual. Assim, o governante primeiro de cada um, a própria mente, abandona capricho e adota critério. Disciplina sustenta a verdadeira liberdade. No folclore contemporâneo, Gusion emerge quando debates acalorados produzem versões irreconciliáveis. Alguém propõe invocar o Duque da Verdade como juiz simbólico. Mais que crença literal, isso mostra a carência de árbitro interno. O espírito funciona como metáfora de instância mental que filtra, compara e decide. Quando o clamor se cala e resta apenas a análise, vemos que o mito projetou para fora a tarefa de construir clareza dentro, expondo nossa própria responsabilidade. O silêncio vira ferramenta decisiva. Recapitulemos sem exagero. Grande Duque, 40 legiões, máscara sinócefala, às vezes com víbora. Responde sobre passado, presente e futuro. Reconcilia antagonistas. Revela verdade. É nome de catálogo para juízo. Ponto. Adornos posteriores são ecos ou ruídos. Guardar perfil enxuto honra a lógica editorial e mantém figura aplicável como chave simbólica. Menos é mais quando o tema é discernimento. Excesso espalha atenção e dissolve potência. Síntese preserva a força do arquétipo. O resumo facilita o uso consistente. Gusion recorda que a verdade não grita, ela estrutura. Julgar é alinhar peças no tabuleiro do tempo até que conflito se revele simples. Compreender vale mais que vencer, pois vitória sem clareza gera nova luta. A pergunta final ergue-se como portal de pedra. Você deseja impor vontade ou decifrar enigma? Quem prefere compreender liberta-se do ciclo, fecha o livro, deixa a poeira repousar e sai da biblioteca levando o silêncio agradecido como troféu. A cena encerra com reflexão serena. O ar fica imóvel.